両片道天鶴シャン涙で積んでゆくは琉球シレの旅シレの旅地上離れりゃ天鶴シャンこの世の別れ思い出します母の顔母の顔雨よふれふれ天鶴シャンせめても雨よ整備する身のこの辛さこの辛さGente, eu fico imaginando se isso fosse uma cultura brasileira. Você acha que as mães brasileiras iam fazer isso? Elas iriam com toda certeza lá fazer um barraco, não vai coisa nenhuma, não vão entregar nossos filhos para isso não, né? Mas pensa naquele contexto oriental, né? Era uma questão de honra. E essas mães, essas mulheres no passado, elas tinham que ser muito fortes, né? E elas tinham que segurar firme, porque elas levavam seus filhos. Você vê que a canção não fala da esposa, dos filhos. Por quê? Porque eram muito novos. Eram adolescentes, moços, vai entrando aí 17, 18 anos, 19 anos, não viveram nada. E eles entregavam suas vidas. E as mães, esse aqui é o ponto, tinham que, nem que fosse por fora, né, aparentar essa força. E encontraram a carta de um desses jovens, né? E a carta diz assim: querida mãe, você vê que a ligação era muito com a mãe, né? Por favor, não chore por mim. Eu parto hoje em uma missão da qual não voltarei, mas no meu coração continuo sendo apenas o seu filho. Eu queria viver, queria ver o Japão em paz, mas escolhi cumprir o meu dever. E essas mães, então, tinham que ser muito fortes, né, para passar por uma experiência dessa. Fortes por fora, mas por dentro, elas ficaram quebradas. A coisa foi tão séria, quase 4.000 mulheres, né, precisaram entregar os seus filhos para esse sacrifício, né, um sacrifício pela nação, um sacrifício humano. E ali, meus queridos, essas mulheres acabaram desenvolvendo uma... Eu vou pedir para mudar o slide, pode mudar para a gente o próximo slide. Desenvolvendo uma doença no coração, você acredita? No Japão. E começaram a perceber que eram justamente as mães que haviam entregado os seus filhos. Consegue mudar o slide, gente? Lá do MC4?
Vou mudar o slide lá para a gente. Pode ir lá mudar, porque nós estamos sem o aparelho. Existe uma tal da síndrome do coração partido. É uma cardiomiopatia de Takotsubo. Não sei como fala em japonês. Takotsubo? Deve ser assim, né? Eu não sei como é que é em japonês. Mas você imagina que uma enfermidade foi dado o nome, né, em japonês. E essa expressão japonesa, na verdade, é uma figura que é um nome dado a uma isca, né, uma isca para pegar polvo, que é colocado no fundo do mar, e o polvo entra e ele fecha, e aquilo comprime e pega, né, o polvo. E foi dada esse nome porque essas mães, que apesar de toda a dor, sofrimento, o estresse absurdo, né, é uma síndrome de um coração partido, um estresse muito grande, uma dor muito grande, elas tinham que aparentar fortes. E elas, ao esconderem essa dor, ao quererem aparentar estarem fortes, elas adoeceram. E aí elas começaram a ter problemas cardíacos e elas iam para o médico e iam fazer exame e não viam nada, não tinha nenhum problema, cateterismo, não encontrava nada, não tinha. Elas começaram a ter problemas cardíacos sérios, morrerem até, infartos e tudo, mas não sabia a causa, ninguém descobria a causa. E aí acabaram fazendo essa ligação, porque o coração delas, de tanta dor, de tanto sofrimento, essa ideia de querer parecer forte por fora, mas por dentro elas estavam quebradas. E o que acabou acontecendo, o coração passou por uma deformação. E é uma deformação que depois veio a ser estudada e tudo mais. Hoje é muito conhecido no meio médico. E é uma síndrome do coração partido. Mas isso faz a gente pensar uma coisa que acabou acontecendo com as mulheres, com essa onda, né? Mulher tem que ser forte, a mulher vai ter que, né? E as mulheres acabaram trazendo para si, se a gente for pensar bem nessas últimas décadas, um peso muito grande. As mulheres acabaram se sobrecarregando, porque elas têm que ser as melhores, elas têm que ser bem-sucedidas lá fora, porque há toda uma cobrança da sociedade para que ela estude, se forme, seja uma profissional bem-sucedida, e as mulheres estão, né, subindo nos seus cargos, nas suas profissões e tudo mais, uma cobrança muito grande, mas ela continua ainda com a jornada de esposa, de mãe, mas elas têm que ser fortes, né? Então eu vejo que é uma cobrança dos dois lados, né? Para a mulher sendo rasgada dos dois lados, numa sociedade, movimentos até com um cunho mais feminista, cobrando da mulher isso, né? E ela tem que ser forte lá fora, ela tem que bater de frente, competir com o homem e tudo mais, e às vezes até uma abordagem negativa da religiosidade. Não, mas a mulher dentro de casa, ela tem que ser aquela, ela cuidar do filho, do marido e tal. Gente, o que está acontecendo então com as mulheres? As mulheres estão agora vivendo um processo, e eu me lembro desse caso das mães, né, muito parecido. Aumentou de uma forma assustadora o problema cardíaco nas mulheres, por exemplo, que não tinha no passado. Hoje, para você ter uma ideia, no Brasil, por exemplo, mais de 180 mil mulheres morrem por doenças cardiovasculares por ano. Quase 40 mil só de infarto. As mulheres não tinham infarto como hoje, nos dias de hoje. Então, hoje, a maior causa de morte nas mulheres, o que é? Não é câncer, não é feminicídio, não é cardíaco. As mulheres, no século XXI, estão morrendo de problemas cardíacos. E a gente pode dizer que as mulheres hoje estão vivendo esse processo. Elas querem ser, precisam, né? É uma situação que elas precisam ser fortes por fora, mas por dentro, gente, elas estão quebradas. Vamos virar um pouquinho aí o slide para a gente? Então, e isso me faz pensar em Provérbios capítulo 31. Eu vou pedir para você que está com a Bíblia aí, vamos abrir lá no livro de Provérbios capítulo 31. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil para as mulheres. Eu vou falar para você, não está sendo fácil ser mulher hoje não, viu? Porque elas acumularam para si uma jornada dupla, se não tripla, não é verdade?
Aí as mulheres agora têm que ser uma super, super top profissional lá fora, e elas estão se arrebentando lá fora, e ela chega em casa, ela tem que ser super, super top mulher, mãe, esposa, e faz e cuida e não sei o quê. E a gente olha assim e fala, meu Deus, onde vai parar isso? Então a gente tem que tomar cuidado com esse discurso do Dia Internacional da Mulher, colocar um peso maior ainda sobre as nossas mulheres. E aí vai uma coisa para os homens também. A Bíblia fala que a mulher é o vaso mais frágil, e que os homens deveriam proteger as mulheres. E o que está acontecendo não é isso. Então os homens, eles já trabalhei, chega em casa, se larga naquele sofazão lá, e a mulher se arrebenta, porque agora ela tem que cuidar da casa, do filho, lavar a louça, e cuidar disso, daquilo, e não sei o quê, e no outro dia acordar cedo e trabalhar. Então, meu Deus do céu, elas não estão aguentando. E quando a gente lê Provérbios de número 31, é assustador, você fala assim, meu Deus, isso é um modelo de mulher. Se você olhar o Provérbios 31, uma mulher empreendedora, ela é a melhor mãe do mundo, ela é a melhor esposa do mundo, ela é benquista em todos os aspectos, na sociedade, na religião e tudo mais, tudo mais. Então, se a gente não souber interpretar Provérbios, nós vamos colocar mais um pezinho aí nas costas das mulheres. E hoje eu queria fazer uma desmistificação de Provérbios 31. Provérbios 31 não é mais uma pressão para que você seja aquela mulher e seja 100% em tudo e se arrebenta, porque... Não, vocês vão ver que Provérbios é bem diferente. Vou pedir a paciência de vocês. Nós vamos ler Provérbios 31 e a gente tem que ler... Não, a gente sempre começa a ler do verso 10 em diante. Né? Toda vez que você fala Provérbios 31, a gente fala, mulher virtuosa, quem achará? Começa lá, verso 10. Mas vamos voltar antes, vamos ver no verso 1. Vamos entender o que está acontecendo no livro de Provérbios? Vou ler aqui, ó, Provérbios 31, verso 1 em diante. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Já começa aí, pera. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que direi, filho meu? É um poema isso, tá? É um poema, tem um acróstico, cada verso aqui começa com a primeira palavra do alfabeto hebraico, é um poema, é uma mãe dando conselhos para o seu filho. Que direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Aí vem os conselhos de uma mãe. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, das suas fadigas, não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente, e fazes justiça aos pobres e aos necessitados. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquira, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito, e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra.
Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da sua bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos, e lhe chamam de ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Que coisa! Que texto! Vamos tentar entender esse texto aqui, gente. Vamos devagar. Peço a paciência de vocês. Primeiro, você percebeu aqui? Nós estamos no livro de Provérbios. A gente tem que lembrar o que é o livro de Provérbios. Isso aqui é uma coisa importante. Vou pedir para ir para frente um pouquinho. O livro de Provérbios são poemas, tá? Palavras de sabedoria. Não é um livro de promessa, não é livro de profecia, não faz parte das leis. É um livro, palavra de sabedoria. Lá no capítulo 1, verso 4, nos dá aqui uma introdução ao livro. O que você tem que esperar desse livro? Olha, é para aprender a sabedoria e o ensino. Para o que mais? Para entender palavras de inteligência. É exatamente o versículo 1 a 4 que está aí, viu? Para obter ensino, justiça, juízo, equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso. Por isso que é um texto muito bom para os jovens. Mas não é escrito só para jovem, evidentemente. Está falando aos simples prudência, ao jovem conhecimento. É para todos aqueles que buscam conhecimento, sabedoria para viver. Você vai ter princípios. Você vai ter o alvo para você buscar. Mas tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas às vezes interpretam provérbios como se fosse uma promessa. Eu já falei muito aqui na igreja, quando a gente estuda sobre educação infantil, quando a gente fala para ensina a criança o caminho que deve andar. E quando crescer, não se desviará dele. Aí eu vou falar, isso é uma promessa, está prometido. Se eu ensinar, não vai se desviar. Não é isso. Aí muitos pais frustrados, porque, pastor, eu fiz tudo. Eu mostrei o caminho, eu levei na igreja, mas meu filho não quer saber de Deus. Então a promessa de Deus não está se cumprindo, ou eu que errei. Porque está transformando um livro de sabedoria, que aponta o alvo, o caminho, é o que você tem que fazer. Mas não é promessa. A vida é muito mais complexa do que isso. Não adianta pegar um poema e interpretar como uma promessa rígida, engessada. Você tem promessas na Bíblia. Tem uma promessa, sim, que é certeza que vai acontecer. Ó, estarei convosco todos os dias, até a consumação. Essa é certeza. Deus está falando, eu estarei convosco todos os dias. Outra promessa, quem crê em mim e for batizado será salvo. É promessa. Tem coisa que é promessa, entendeu? Mas tem coisa que não é promessa, é princípio. Então, a gente já precisa entrar nesse livro com essa visão de princípio. Porque a gente corre um grande risco de transformar textos isolados do livro de Provérbios e interpretar de uma forma não correta. Cada gênero literário na Bíblia tem uma forma de interpretação. Se você está lendo um livro de leis, é um livro de leis. Se você está lendo um livro de profecia, você tem que saber interpretar a profecia. Isso aqui é um livro de sabedoria. Então, vamos lá, próximo slide. Vamos ver rapidinho aqui, ó, né? Não é um livro de promessa, sabedoria, você tem a estrutura bem simplificada, coisa muito mais minuciosa, mas vamos basicamente, você tem lá os primeiros 29 versículos, capítulos são atribuídos a Salomão, Provérbios de Salomão. Aí os dois últimos, você tem dois outros autores. Então você tem Palavras de Agur, capítulo 30, e capítulo 31, que a gente acabou de ler aqui, o verso de número 1. Que é? Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. A gente vai pesquisar sobre Lemuel, foi um governante importante, para estar registrado aqui, mas não tem registro mais nada sobre a vida desse rei, e nenhuma passagem da Bíblia. Então, o conhecimento que nós temos sobre a vida dele, não vamos nem inventar. Foi um governante, um jovem rei, que tinha uma mãe sábia,
que lhe deu conselhos. Cuidados com o quê? Com os vícios. Ele vai ser um governante, uma autoridade, ele tem que estar atento a isso. Cuidados com o quê? Na hora de julgar. Naquela época os reis julgavam, eles governavam, eles julgavam, eles eram como juízes, né? E ali o que acontece? Julgue retamente. Fala para ele estar atento aos mais necessitados, aos pobres e aos necessitados. Você vê nos primeiros versos do capítulo 31, recomendações de uma mãe. Então pensa que uma mãe dando orientações, palavras de sabedoria, filho, olha, você vai assumir um cargo muito importante, você é um rei. Toma cuidado com isso aqui, fica atento a isso, as escolhas que você vai tomar na sua vida. E dentre todas as escolhas mais importantes que os nossos filhos vão tomar, eu não tenho dúvida, mais importante do que a profissão que você vai escolher, a carreira que você vai seguir, o lugar que você vai morar, mais importante do que isso, qual que é a coisa mais importante? Se acertar nisso, vai ser bênção. Se errar nisso, vai se lascar. O que é? A mulher que ele vai casar, ou o homem que a mulher vai casar, companheiro. Entende? Então, o que você basicamente tem aqui? Olha, não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem reis. Então, ele fala para ficar, a decisão mais importante que você vai ter agora, rei, é o seguinte, jovem rei, com quem você vai se unir e se tornar uma só carne. É a decisão mais importante da nossa vida, depois que a gente espiritualmente entrega a vida a Cristo e tudo mais. Mais importante. Quem que vai caminhar com você? Quem vai estar com você na trincheira na hora da guerra? Quem que vai estar com você até o final? E aí tem uma coisa interessante, que na verdade, quando a gente pensa aqui no livro de Provérbios, né? Eu vou pedir para ir um pouquinho mais para frente, agora vai jogando para frente aí os slides, de 10 a 31. Quando você lê aqui o livro de Provérbios, você fica assim até, especialmente do capítulo 10 a 31, né, nesse finalzinho aqui, meu Deus. Então pensa agora, um homem sai à procura dessa mulher perfeita. É uma mulher, para mim isso aqui, fala sério, nenhum momento falou que ela deu um chilique nela, não surtou. Cadê a TPM dela aqui, ó? Você tem aqui um perfil de uma mulher, eu falei, essa mulher dos sonhos de todo homem. Essa mulher faz tudo. Ela é boa nos negócios lá fora, ela ganha dinheiro, ela é uma mulher de visão, ela é uma empreendedora, ela é uma mãe top, ela cuida dos necessitados, ela é generosa, pelo amor de Deus. Então agora os homens vão pegar, os jovens, você pega essa aqui e sai à procura. A hora que você achar, você casa. Você vai casar sabe quando? Você vai morrer solteiro. Isso aqui é um princípio, gente. São as virtudes. Procura isso aqui nas mulheres. Procura uma mulher que teme a Deus. Uma mulher que você tem um panorama. E quando a palavra de Deus nos aponta coisa dessa, tem um versículo que fala assim, sede perfeito, é a Bíblia mandando, hein? Como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Você já prestou atenção nesse versículo? Você consegue cumprir esse versículo? Arrisca assim, sede perfeito. Deus está mandando. Você ser perfeito. Como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Espera aí. E os mandamentos? Está lá os mandamentos. Alguém consegue seguir aqueles mandamentos? Tinha um jovem lá rico que achava que seguia, né? Quando Jesus apresenta os mandamentos, ele fala assim, isso aí eu já segui tudo. O que mais tem que fazer para ser salvo? Ele, dá os seus bens aos pobres. Ele pegou. Ninguém consegue. Na verdade, a lei, e para mim, esses princípios assim elevados da Bíblia, eles têm uma outra funçãozinha escondidinha aqui, que você tem que lembrar. Porque quando você lê algum texto da Bíblia e fala assim, eu nunca vou conseguir ser essa pessoa. Eu nunca vou conseguir ser. Deixa eu te contar uma coisa. Às vezes a Bíblia coloca esses alvos assim para a gente, para cumprir aquele princípio de Gálatas 3:24. A Bíblia diz que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A gente diz que o Monte Sinai, onde foi entregado os 10 mandamentos, ele nos leva para onde? Para o Monte Calvário. Quando você olha o decálogo, você olha e fala assim, eu não vou conseguir seguir isso aqui. Isso aqui é impossível, eu não vou conseguir. Mas eu vou correr para alcançar aquilo que Cristo alcançou por mim. É o que Paulo fala, não que eu já tenha alcançado, mas eu corro para alcançar aquilo que Cristo alcançou por mim. Então, existe um aparente paradoxo na nossa vida cristã. A Bíblia realmente fala, sede perfeito, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Mas eu não vou conseguir ser perfeito. Então eu desisto. Vou chutar o pau da barraca, vou
Tô nem aí. Comamos e bebamos que eu vou morrer. Eu não vou conseguir viver isso aqui. Não, 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 meu irmão. Sabe aquela música que a gente canta? Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que correm junto ao... Meu irmão, o negócio é o seguinte, não desiste dessa maratona. Continua. Porque você não vai alcançar nessa vida. Nessa vida você não vai alcançar. Mas a vida cristã, ela é em direção a esse alvo. A gente não vai desistir. Então, toda vez que eu vejo algo na Bíblia que fala assim, meu Deus, né? Então, nesse sentido, eu acho isso confortante. A lei nos serve como aio. Aio era um tipo de um tutor, que aqueles homens, né, poderosos tinham que contratar tutores para guiar os seus filhos, para ensiná-los, para conduzi-los. E a lei, ela tem essa função. E passagens como essa, que colocam assim uma régua lá em cima. Mulher, não é para você ficar frustrada. Nessas horas, se você não conseguir ser uma mãe perfeita, que você não vai conseguir, vá até Cristo. Entrega isso para Ele. Se você não está sendo a melhor profissional, se você não está sendo a melhor esposa, se você está sendo a melhor mãe. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, gente? Que assim, ó, tira esse peso. Você não vai ser isso. Mas também não desiste da carreira. Continua correndo em direção a isso. Paulo fala, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu corro para alcançar aquilo que Cristo já alcançou por mim. Jesus já viveu uma vida perfeita, ele cumpriu todos os mandamentos, todos os textos bíblicos. Só existe um perfeito. Mas isso não é para te acomodar, mas também não é para te oprimir. Você lê isso aqui e fala, meu Deus. Então a gente tem que ler essa passagem e lembrar aqui também outro detalhe importante. Provérbios, ele faz muito esse contraste da mulher sábia com a mulher tola. A mulher sábia, que teme ao Senhor, ela edifica a sua casa. A tola destrói com as próprias mãos. É interessante isso, né? Ela não precisa de ajuda para destruir sua casa, com as próprias mãos. Então, o que está acontecendo aqui? Você tem uma mãe dando umas dicas para o filho. Filho, ó, observa esses detalhes aqui. Isso é uma palavra de sabedoria, é um poema, gente. Entende? Ele vai procurar a mulher, ele vai ver passagens lá. Uma mulher que teme ao Senhor. Não fique encantado só com a beleza externa, que é importante também. As meninas fiquem bonitas, se arrumam, beleza. Mas vai além. Vã é a formosura. A mãe está dizendo para um filho, isso aqui você tem que lembrar que é uma mãe dizendo para um filho. Filho, isso vai passar. Um dia ela vai ficar velhinha. E você também. Entendeu? Vã é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Se eu fosse pegar todo o texto de Provérbios 31, verso 10 a 31, eu poderia pôr uma estrutura mais ou menos assim. Ó. Eu divisi mais ou menos. Vai, coloca no próximo slide lá pra gente. Muda lá. Próximo slide. Né? Mais um slide. É aí. Ó, eu dividi assim em 4 coisas importantíssimas aqui. Que é uma mãe dando recomendações para o seu filho. Procure essas marcas, essas características de uma mulher para você se tornar uma só carne com ela, é mais ou menos isso, gente. Então, primeiro assim, ó, essa mulher de Provérbios 31, é uma mulher especial? Sim. Primeiro, ela é de um valor inestimável. Fala lá do seu valor muito excede de fina joia. Isso tem um peso enorme, gente. Ele está falando assim, ó, que mulher virtuosa quem achará? Aí assim, ó, o seu valor muito excede de fina joia. Gente, por isso que eu falei no início, a coisa mais importante para conquistar um mundo, você pode ficar rico, ser o maior, né, top na sua área, na sua carreira. Meu irmão, esse bem, essa bênção de você, e a Bíblia ainda fala que herança recebe dos pais, mas uma mulher é do Senhor, é bênção de Deus. Isso aqui excede mais do que todo o dinheiro do mundo que você vai ganhar. É a conquista mais importante da sua vida, já começa por aí. Então essa mulher que teme a Deus, essa mulher que vai se tornar uma só com você, uma mãe falando para um filho, o seu valor é inestimável. A mulher que Deus criou, gente, ela tem coisas extraordinárias. Tem coisas extraordinárias.
Eu digo que a mulher, ela tem dons especiais, tem coisas que é só a mulher que tem. Deus criou a mulher para completar o homem. A mulher, ela é auxiliadora que seja idônea, diz a Bíblia. E não é verdade? A mulher não tem um dom. Não, a mulher é uma coisa extraordinária. O que seria do mundo? Se tirar as mulheres do mundo, isso aqui vai virar um caos. Primeiro que vai ficar feio. O mundo vai ficar feio, né? Elas que embelezam, entendeu? O homem é tosco, né? O homem é meio, né? O homem, ele tem outros dons, entende? Então, eu penso assim que as mulheres, se você vai trabalhando numa lista do 13 ao 19, aí começa a falar de todos os talentos femininos. Agora você pega e impõe para você falar assim, pastor, eu não sei fazer tudo que essa mulher faz. Aí que eu digo, é alvo, é princípio, mas cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, cada um de acordo com os seus dons. Ninguém tem todos os dons, gente. Então, nesse sentido que eu tiro o peso das mulheres. Nenhuma mulher perfeita, nenhuma mulher vai seguir tudo que está aqui. Entende? Mas esses são princípios que a gente deve passar para as mulheres, porque não é errado a gente pregar desse jeito. Só que 99,9% das pregações, se você olhar na internet, ninguém nem fala que é uma mãe dando conselho para um filho escolher uma mulher. Já chega para as mulheres. Ó, mulher forte, viu? E o pior é que a mulher de força, a palavra virtuosa, ela é mulher de força, é uma mulher guerreira. A gente sabe disso. Aí, ó, e quem encontrar uma mulher assim, uma companheira assim, ó, isso aí, ó, vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Finas joias. É de um valor inestimável. E aí, ó, os dons extraordinários que as mulheres têm. Aí ela começa aqui, ó, busca lã de bom grado, trabalha com as mãos, é como um navio mercante, de noite ela se levanta, dá mantimento à sua casa, tarefa às suas servas. E outra coisa, nós estamos falando de um rei. A gente tem que também pensar isso. Um rei, ele vai procurando uma mulher, se você olhar essa mulher, é uma mulher, tá? Uma mulher da alta sociedade. Ela tem servos. Pensa que todas as mulheres tinham servo naquela época? A grande maioria não tinha servo, não. Para mandar ela tinha que ser serva e fazer tudo, entendeu? Então, isso também a gente tem que entender quando a gente lê um texto como esse. A maioria das mulheres chega em casa, ainda prepara uma comida para o dia seguinte, depois de um dia cansativo de trabalho, ainda dá uma arrumadinha na cozinha, ainda se preocupa com a roupa que está lá secando para tirar, e ela ainda passa a roupa do uniforme do filho, e aí ela ainda prepara o lanche do menino, e aí, entendeu? Então, eu posso dizer isso, a mulher que Deus fala aqui, Provérbios, é uma mulher que tem dons extraordinários. Mais do que isso até, eu digo assim, que ela tem visão de futuro. Isso é importante uma mulher. Isso é importante. Não é peso, é bênção. A mulher pensa no amanhã. Porque tem homem que não pensa no amanhã. Isso é uma falha nossa às vezes. A mulher tem visão. Quando eu vejo essa história aqui dela examinar uma propriedade, adquirir, plantar uma vinha, com as rendas do seu trabalho, percebe que o seu ganho é bom. Gente, é uma mulher de visão. Quantas vezes eu já vi história de mulher pegar e falar assim, não, bem, vamos investir nisso, porque isso aqui, ó, isso é garantido, isso é seguro. É a mulher que geralmente vai lá e... O homem, quando ele ganha um dinheiro a mais, o que ele quer? Ele quer trocar de carro, né? Ele quer investir numa coisa assim. A mulher pensa no futuro, não, bem, vamos dar entrada numa casa. Sabe essa ideia de a mulher que pensa no futuro dos filhos, pensa no futuro da família? Ela está sempre olhando lá na frente. Isso é importante. Que mais que a gente pode dizer? É uma mulher extremamente generosa. A generosidade dela é intensa. E às vezes a gente vê que homem ele tem uma dificuldade, sabe? A mulher, ela vê o que o homem não vê. Eu acho interessante quando fala aqui, no meio de toda a correria, o texto diz assim, que ela ainda estende a mão ao aflito e ao necessitado, mas tem uma palavra ainda. No meio de tudo isso, ela ainda consegue ver um aflito e um necessitado. Então, isso é um dom que Deus dá para a mulher. A mulher consegue ver coisas que o homem não vê. Então, isso é benção. Esse texto aqui, ele não é para trazer essa pressão, essa cobrança, mas é para inspirar as mulheres, ajudar os homens a olhar. Mulher é aquela que vê o que o homem não está vendo. E às vezes vê o menos, né? O aflito e o necessitado, o menos favorecido. Mulher
virtuosa nesse aspecto bíblico é uma mulher que ainda estende a mão ao necessitado. E por fim eu posso dizer do verso 25 em diante, quando ele começa a falar, força e dignidade são os seus vestidos, muito mais do que a roupa, a dignidade, sabedoria. Que mais? Continua indo lá no verso seguinte, ó. Enganosa é a graça e vã formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. A gente pode dizer então que a beleza da mulher vai além da aparência física. Não estou dizendo para... É importante. Um jovem que está procurando uma mulher, ele tem que sentir alguma coisa, ele tem que se conectar, ele tem que ter aquela atração, isso é importante. Mas ele vai lá conviver. E a beleza é só externa. Está falando assim que as vestes, a força e a dignidade são seus vestidos. E diz ainda que a formosura, né, ela é vã, ela vai passar. Mas a que teme ao Senhor, que teme ao Senhor. Então, gente, eu acho o Provérbios assim extraordinário. Imaginar uma mãe dando recomendações para o seu filho. Procure isso numa mulher. Você não vai encontrar tudo. Todos os dons? Não. Todas as virtudes, todas as qualidades? Claro que não. Mas exige aquelas que são essenciais. E quando a gente fala até nessa busca, né, só toma cuidado para você não colocar a régua tão lá em cima, que você nunca vai alcançar. Você já viu a história de... Eu vou ler aqui para você. Nasrudin. Conta a história de Nasrudin, que ele não casou. Nasrudin era jovem, procurou, não achou, não casou. Aí o amigo dele chegou e falou assim para ele assim, e aí, você não casou? Por que você não casou? Você não procurou uma esposa, não casou? Ele falou assim, não, procurei muito. Aí ele diz assim, ó, na minha juventude resolvi conhecer uma mulher perfeita. Atravessei o deserto e fui lá para Damasco e conheci uma mulher muito espiritualizada, linda, mas não conhecia nada da vida, do mundo. Ela era um pouquinho burrinha, entendeu? A ideia é essa aqui, entendeu? Mas ela era espiritualizada e muito bonita. Aí diz que ele atravessou o deserto, foi para não sei onde, aí achou uma mulher, que aí ela era muito culta, muito espiritualizada, mas era feia. Entendeu? Aí ele foi lá para o Cairo, aí ele foi... Olha, o conto de Nasrudin é muito interessante. Esse homem procurou a mulher. Tinha hora que ela era bonita, mas não era muito inteligente. Tinha hora que ela era muito inteligente, mas não era bonita. Tinha hora que ela era espiritualizada, mas... Aí vai. Aí uma hora ele acha. Lá em Cairo, achei essa mulher. Nossa, ela era uma mulher assim, ó, bonita, inteligente, culta, espiritualizada. Mas que mulher? Aí o amigo falou, e aí, você casou? Ele falou, não. Mas por quê? Eu falei, porque ela também procurava um homem perfeito. E não era eu, entendeu? A gente até brinca, quem escolhe muito acaba sendo escolhido. Então, na recomendação para o jovem, procura aquilo que é essencial. Você não vai achar uma mulher perfeita, a mulher também. Mas, ó, teme a Deus, entendeu? É mais ou menos bonito, porque ele dá uma arrumada, dá uns tapas nele, troca umas roupas mais, né, bacana, ensina ele a andar, a falar, porque a mulher ensina todo mundo, né? Entendeu? Primeiro, teme a Deus. É trabalhador, não é preguiçoso, vagabundo, entendeu? Teme a Deus, é trabalhador. Mais ou menos bonito, ó, casa. Porque está ficando cada vez mais difícil achar homem. Entendeu? Então você vai diminuindo. Por exemplo, tem que ser homem, né? Eu esqueci de falar. É homem, beleza. Valeu, agora vê. É bonito, é mais ou menos. Teme a Deus, teme. É trabalhador. Não precisa ser rico, gente. Não precisa. Se você é uma mulher de visão, né? Tem umas histórias assim que interessante. Eu me lembro de uma história do presidente dos Estados Unidos, o Obama, presidente dos Estados Unidos. Diz que a mulher dele namorou um cara, não deu certo, aí namorou ele, o Obama, casou, foi esposa de um presidente. Aí um dia,
Eles foram num posto, tinha um empregado lá num posto, e ela reconheceu ele. E falou, olha, eu namorei esse rapaz aí na época da faculdade, né? Aí ele brincou com ela e falou assim, né? Falou assim, ó, tá vendo, hein? Se você tivesse casado com ele, né, você não ia ser esposa de um presidente, né? Aí sabe qual foi a resposta dela? Falou assim, não, se eu tivesse casado com ele, ele seria presidente. Isso aqui é a pegada, entendeu? Então, mulher, ó, mulher de visão, olha lá na frente, você, entendeu? Você faz o cara. Tem coisa que dá para você melhorar nele. Se você vê que isso aqui, se o cara é safadão, sem vergonha, sem caráter, meu irmão, não vai. Não vai, sai fora. Mas o cara é fiel, é temente a Deus, tem caráter, é trabalhador, mais ou menos bonito, é homem, casa porque está difícil o mercado, viu? Vocês não têm noção. Brincadeiras à parte, né? Essa é uma mensagem tão rica, que tem tantas aplicações. A gente pode trazer Provérbios 31 para o encontro de jovens. Eu nunca imaginar, né? Para os rapazes, para os homens, nós escolhemos a mulher. Posso trazer para inspirar as mulheres. Então, moças, seja a mulher de Provérbios 31, mas com o pé no chão. Entendeu? Você não vai cumprir tudo que está aqui, mas tema a Deus mais do que tudo. Mais do que a beleza exterior, sonda como está o seu coração. E a ideia é que o cristão, ele não se frustra no sentido de que, eu nunca vou conseguir, então eu vou desistir. Mas ele é conduzido a Cristo, fala assim, eu nunca vou ser 100%, mas esse é o meu alvo. E a gente corre em direção a Cristo. A vida cristã é simples. Amanhã, eu não alcancei isso ainda, mas estou correndo para alcançar. Amanhã eu vou estar um pouco melhor. Eu tenho muito para crescer, todos nós temos. O cristão, ele está em processo. A Bíblia diz que aqui ele começou a obra, vai completar. Ninguém vai ser 100% aqui. E a gente vai ter que aprender a conviver com as limitações. A coisa mais difícil do mundo é a gente aceitar as nossas limitações sem desistir de continuar caminhando. A gente aceita as limitações, põe o pé no chão e continua caminhando para crescer, cada dia ser uma pessoa melhor, mais parecida com Cristo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Que a gente tem que ir lá logo para o salão, porque tem um monte de coisa preparada lá, o Dia Internacional das Mulheres, 8h40, vamos orar. E a gente vai encerrar com uma última música. Ó Pai querido, graças, Senhor Deus, pela Tua palavra que é tão maravilhosa, rica, inspiradora, Senhor, que nessa noite, Senhor, ela possa inspirar todos Se eu aqui, ouvir Senhor. Os jovens, brilhar rapazes, mais uma vez, eu vou estão à ficar procura de maluca. uma companheira. Até que a Monday.com apareceu. Inspirar as jovens moças que querem buscar ser uma filha de Deus aqui na terra, que honre e glorifique o nome de Cristo, que busque, Senhor, aquelas qualidades mais importantes. Essa palavra também possa inspirar todas as mulheres, Senhor, sabendo que elas, ó Deus, são especiais. O Senhor criou a mulher com dons especiais, com uma beleza especial, com características únicas. Te louvamos, a Deus, pela vida das mulheres e pelo Dia Internacional da Mulher. E traga aquela paz, aquela tranquilidade, Senhor, para as mulheres, tirando essa pressão. O mundo lá fora, Senhor, coloca um peso sobre as mulheres. E muitas vezes também, ó Deus, a própria igreja, às vezes com pouca sabedoria, cobra, Senhor. E é tanta cobrança, é um peso tão grande, que as mulheres não sejam fortes apenas por fora, Senhor, mas sejam fortalecidas por dentro. No Senhor. Aceite as suas limitações, as suas fraquezas. Busquem, ó Deus, uma rede de apoio, e não tem lugar melhor do que uma comunidade de irmãos e irmãs compreensivos, que pegam na mão uma das outras, para enfrentarmos a vida, Senhor. As lutas são muitas, são lutas dentro de casa, no casamento, luta com os próprios filhos. Muitas precisam trabalhar fora, Senhor. Estão cansadas, sobrecarregadas, e precisam da Tua graça, Senhor. Abençoe os homens também, para que sejam parceiros, companheiros. Cuidem, ajudem, cooperem com as suas mulheres, Senhor.
em tudo que puderem, Pai. Às vezes dentro do lar até, quando necessário for. Abençoe os nossos jovens também, Senhor, e abençoe a Tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar com uma última música e